Shalom, shalom, boa tarde. 13 de Shevat do ano 5786, a contar da criação. É o dia 31 de janeiro do ano de 2026, pelo calendário civil da Era Comum, em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Nós estamos na Parashá Beshalar, e hoje nós vamos concluir 113 versículos estudados, e vamos completar então 1997 versículos estudados nesse nosso novo ciclo. Estamos no capítulo 13, a partir do versículo 17, e vamos concluir com o capítulo 17, o verso 16, na nossa Parashá da semana. Hoje vamos focar principalmente dentro do aspecto do sexto e da sexta e da sétima aliá, as duas aliot, para o encerramento de Beshalar. Vamos ver aí as questões que estão conectadas com Amalek, e o povo judeu, e os ensinamentos para os Benei Noach, para a atualidade. Aí nós vamos ver os comentários de Rashi, Nachmanides, comentários do Midrash, Kabbalah e essencialmente do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ok? Então, Baruch Hashem, vamos em frente nesta jornada aí. Então, nós vamos encontrar aqui a questão das 3 primeiras queixas do povo judeu com referência a Hashem. E nós vamos ver a conexão, ou a conotação dessas queixas com referência ao povo judeu e Hashem. E qual é a conexão que isso tem com Amalek? Então nós vamos ver essas sequências na tarde de hoje, em A Tarde com a Torá. A primeira queixa ela está ligada exatamente com as águas amargas de Mará, no capítulo 15, versos 23 a 25, nós temos aí: chegaram a Mará, mas não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas, e o povo queixou-se contra Moshe. Segundo as explicações e a visão de Rashi, ele diz que não era apenas a água amarga. O povo já estava espiritualmente enfraquecido após 3 dias sem Torá, porque o texto fala que eles estavam há 3 dias sem água. Então, no comentário de Rashi, ele fala que na realidade o povo estava enfraquecido após 3 dias sem Torá. Por isso, Hashem, fala aí no verso 25 do capítulo 15 de Shemot, ali lhes deu estatutos e leis. Então, segundo o Midrash Mechilta, a Hashem introduziu algumas mitzvot nesse momento, entre elas a questão do Shabat, honrar os pais, leis civis, justamente para fortalecer o povo. Segundo o Talmud Bava Kama 82a, aprende aqui que não se deve passar 3 dias sem leitura pública da Torá. Então, durante a semana, que nós temos aí a Parashá da semana, nós não podemos passar 3 dias sem leitura de Torá, ler as aliot, as porções de cada dia, estarmos refletindo sobre os ensinamentos da Torá. Então, por isso, nós temos aí terça, quinta e sábado, por exemplo, a tarde com a Torá. Então, domingo, primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro dia, temos o estudo da Torá. Depois nós temos entre aspas, a quarta-feira sem a tarde com a Torá, mas na quinta-feira, segundo dia, a tarde com a Torá. Aí depois nós vamos ter sexta e no sábado, aí temos a tarde com a Torá. Então nós não passamos 3 dias sem estudo da Torá. Então isso é muito importante
justamente para fortalecer, bitachon, para fortalecer a nossa confiança em Hashem. Então é por isso que o Talmud Bava Kama 82a fala dentro desse aspecto, não ficarmos 3 dias sem Torá, né? Então a falta de água física, na realidade, segundo o Talmud, reflete falta de água espiritual, que a Torá ela é comparada à água. Então nós não podemos ficar 3 dias sem beber água, né? Ou seja, não podemos ficar 3 dias sem Torá, né? Águas vivas, certo? A consequência nisto, né, segundo o Talmud, né, Hashem ele adoça a água por meio de um pedaço de madeira mostrado a Moshe e transforma a crise em momento de ensino e elevação espiritual. Ou seja, né, as águas da Torá, elas sempre são doces, né, e traz realmente refrigério para as nossas vidas. Essa foi a primeira queixa, né, as águas amargas de Mará. A segunda queixa está conectada com falta de comida no deserto. Capítulo 16, versos 2 e 3. Toda a congregação murmurou contra Moshe e Aaron. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, onde comíamos pão à fartura. Essa foi a segunda queixa, né? A falta de alimento, e falaram, né, saudades da comida do Egito, né, mesmo na escravidão, certo? Então, Rashi ele comenta isso dizendo, já tinham comida que trouxeram do Egito, que era exatamente as matzot, né, as massas sem fermento, mas começaram a temer o futuro, né, o que vamos comer amanhã? Ou seja, não era fome imediata, era falta de confiança, era falta de bitachon em Hashem, na providência para o amanhã. Então a reclamação ela estava mais conectada com o amanhã do que propriamente dita o momento por falta de alimento. Ou seja, né, a fome ela não era imediata, mas eles estavam visualizando, será que amanhã teremos comida? Será que amanhã nós vamos comer? Né? Então, essa foi a segunda queixa. Dentro desse aspecto aqui, o que nós temos aqui? Saudades da comida do Egito, mesmo na escravidão. Né? Ou seja, a partir do momento que você assume a sua posição como um monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, você não pode ter saudades do Egito. Você não pode dizer, poxa vida, eu quando estava naquela religião, naquela seita A, B ou C lá, né, lá tinha isso, lá tinha aquilo, que não sei o que lá. Isto é saudades do Egito. Isso significa falta de bitachon, falta de confiança em Hashem. Então, por isso, cuidado quando você adentra, né, dentro de um espírito desse, né? Ai, que saudade dos meus tempos, né, de idolatria, dos meus tempos disso e daquilo, né? Então, cuidado com isso daí, certo? Isso leva a falta de confiança e pode haver um esfriamento muito forte, né? Da sua emuná, do seu bitachon, e isso daí vai trazer a maleque na sua vida, que vamos ver já já qual é o efeito nessa questão aí, tá bom? Narmânides, ele destaca que esta queixa foi mais grave que a da água, porque já tinham visto milagres, né, enormes, né, o mar se abrindo, os egípcios sendo derrotados, etc. e tal. Mas mesmo assim eles duvidaram da providência divina. Será que haverá provisão divina para o amanhã? Se eles contemplaram milagres enormes, né, o que seria apenas para Hashem, né, que abriu o mar, né, derrotou o exército poderoso, que era a força era a maior força bélica que existia naqueles tempos. Era uma nação, entre aspas, toda poderosa. Ela era imbatível.
não tinha força que pudesse desafiar o Egito. Então, se Deus ele abriu o mar e derrotou a força bélica mais poderosa que existia naquele momento, o que seria para produzir para o povo realmente alimentos? Então, houve realmente uma falta de confiança. E Narmânides, ele traz essa questão, duvidaram da provisão divina. Isso mostra fraqueza na fé. Então, por isso, nós precisamos tratar com seriedade, com responsabilidade, os momentos que somos visitados pela fraqueza da fé. Não podemos dar mole para o azar. O azar não brinca em serviço. Ele, como diz o antigo ditado, a partir do momento que ele coloca o rabo no meio da conversa, só sai o que não presta. Então, cuidado com isso daí. O Midrash Shemot Rabbah 25:2, comenta, Hashem diz, eles não murmuraram por pão, mas por testar o Eterno. Então a murmuração, essa segunda murmuração aqui do povo, não foi por falta de pão, foi exatamente para provocar Hashem, provocar a Deus, testar a Deus, e é proibido testar a Deus. Então, como consequência, o Eterno envia o maná do céu diariamente e também manda codornizes à tarde, mas como uma prova espiritual, para ver se andarão na minha Torá ou não, como diz o capítulo 16, verso 4 de Shemot. O Talmud Yomá 76a, ele diz, o maná servia para educar na fé diária, porque o maná era diário, não podia guardar para o dia seguinte. O maná era para buscar no campo a cada manhã. E o maná servia para aquela alimentação do dia. Não era para armazenar para o dia seguinte. Datan e Aviram, eles guardaram para o dia seguinte e a massa apodreceu. Vamos ver já já. Então, ensinar dependência de Hashem. Então, era uma forma pedagógica, por assim dizer, que Deus estava trabalhando com o seu povo, educando-os realmente como agir no dia a dia. Então, por isso, as duas queixas, nós temos aí água amarga, o motivo foi a sede, a raiz espiritual, enfraquecimento espiritual, e a consequência foi que a água adoçada mais início de leis, novas leis. A falta de comida, que foi a segunda queixa, foi o medo do futuro, não que eles estavam passando fome no momento. A raiz espiritual disso é falta de bitachon, confiança, e a consequência foi o maná diário como teste de fé. Então vejam bem que, na realidade, não houve castigos, por assim dizer, punições, mesmo na fraqueza espiritual, mesmo na falta de confiança. Hashem trouxe a água adoçada, novos mandamentos, trouxe maná diário para educar o povo como fazer no seu dia a dia. Então o Rebbe explica que Hashem não apenas resolve os problemas, ele transforma crises em educação espiritual. Então, quando nós estivermos passando aí por algum tipo de situações adversas à nossa vontade, não podemos esquecer que ele está realmente aperfeiçoando em nós o seu agir, para que ele realmente, para que nós possamos fortalecer a nossa confiança de que ele resolve sim os problemas, as adversidades, e ele vai transformando as crises em educação espiritual, que é essencialmente fortalecer a nossa confiança nele. Então, a água amarga traz para nós o quê? Quando a água adoçada, transforma a água amarga em água adoçada. Na realidade, a água amarga traz para nós a Torá.
que adoça a nossa vida. Então, a Torá, o estudo da Torá, estarmos juntos, estudando a Torá, falando da Torá, isso vai realmente adoçar a nossa vida. A questão da segunda queixa, a fome, né? Confiança diária em Hashem, a providência diária. Ele não nos deixa desamparado. Por isso o rei David, ele disse: fui moço, agora sou velho, não vi o justo e a sua descendência a mendigar o pão, não a pedir esmola, ok? Então o deserto, né, nesse aspecto aqui, era de fato uma escola de fé. E os momentos que nós atravessamos de adversidades nas nossas vidas, as nossas provas e testes, entre aspas, é o nosso deserto, que é a nossa escola de fé, para sairmos mais fortes na nossa emuná e no nosso bitachon, ok? No capítulo 16, verso 15, né, de Êxodo Shemot, então nós temos aí, Vaiomeru ish el Arrive, man hu, ou seja, disseram uns aos outros, o que é isto? Quando eles saíram e viram o maná. Então eles disseram, man hu, o que é isso? Certo? Daí vem o nome de maná, ok? Porque eles falaram, man hu, o que é isso? Então, Rashi diz, o povo não reconheceu a substância, por isso chamou de man. O que é isso? Man hu. O que é isto? O Midrash diz, natureza espiritual do maná. O Midrash Mechilta, né, de Bechalar, nos ensina que o maná era pão dos céus, preparado diretamente por Hashem e absorvido completamente pelo corpo, quase sem resíduos, né, simbolizando o alimento espiritual puro. Então aqui nós temos dois aspectos, o espiritual e o físico. O espiritual nós temos, o maná é o pão dos céus, né, que é a própria Torá, e também simboliza a própria Torá, e foi preparado diretamente por Hashem. Então, a Torá, ela foi preparada exatamente por Hashem. Por isso que ele traz a revelação para Moshe, é o pão dos céus. Depois é absorvido, o maná físico ali, é absorvido completamente pelo corpo, quase sem resíduos, ou seja, o povo podia comer e comer durante todo o dia, né? E era um outro milagre que acontecia no deserto. O povo não precisava de ir no banheiro para fazer, né, o 1 e o 2. Havia milagres acontecendo ali no deserto de forma visível para todo o povo. Por isso, né, o Midrash fala, quase sem resíduos, ou seja, não era necessário ir ao banheiro, era absorvido pelo sistema digestivo e isso trazia saúde, vigor, certo? E não havia resíduos, é isso que quer dizer. Isso simbolizando o alimento espiritual puro. O alimento espiritual puro, ele não tem resíduos, que significa as coisas negativas, mas traz realmente coisas positivas para aqueles que se alimentam da Torá com humildade, buscando cada vez mais em Hashem o sustento, né, para a sua vida. O Midrash de Shemot Rabbah 25:3, cada pessoa sentia no maná o sabor que desejava, conforme a sua fé. Ou seja, cada um sentia o gosto que queria ao saborear o maná. Então, para os justos, sabor refinado. Para os simples do meio do povo, um sabor comum, ensinando que a bênção se manifesta segundo o nível espiritual de cada um. Ou seja, um exemplo, você quer realmente saborear um grande milagre, mas a pergunta é, como que está a sua fé? Qual é o tamanho da sua emuná? Qual é o tamanho do seu bitachon? É para realmente
experimentar um grande milagre? Ou, como diz a escola do deserto, né? Cada dia sendo experimentado, medida por medida, passo a passo, no compasso de cada um, para poder contemplar, né, segundo a sua simplicidade, o sabor comum dos milagres do dia a dia, para chegar num ponto e poder saborear um grande milagre. Então é aquela mesma coisa, não podemos dar um passo maior do que as nossas pernas, ok? A Kabbalah, né, os nossos sábios falam que o maná era um fluxo divino. E como fluxo divino, segundo a Kabbalah em Zohar, o livro do esplendor, em Bechalar, capítulo 2, 62b e 63a, o maná é chamado de pão que desce dos mundos superiores, né? É falado no hebraico, né? Lechem man, lembra lá? Manhu, o que é isso? Né? Então, Lechem man é Hashamayim, ou seja, pão que desce dos mundos superiores, que desce dos céus. E vinha de nível espiritual chamado de Zeir Anpin, e passando pelas sefirotes até o mundo físico, né? Ou seja, um nível espiritual muitíssimo elevado, certo? E esse maná ele passa pelas sefirot, né? Pelas 10 emanações, as 10 sefirot, né? Para revelar-se ao mundo físico no nível em que, de fato, as pessoas estão aptas para poder desfrutar desse milagre, né? Se fosse um milagre superior, né, a abertura do mar, a eliminação do exército do faraó, né, o povo não estava devidamente preparado para algo maior do que isso. Então o maná vem dessa forma aí, passando pela Sefirot, para trazer realmente, né, da abundância divina em medidas, medidas sobre medidas, para que o ser humano ele possa realmente desfrutar sem se, entre aspas, afogar nas bênçãos. Por isso representa a Shefa Elokit, abundância divina, que desce diariamente. Por isso a nossa busca realmente pela Torá diariamente. As camadas de proteção na qual o maná ela era revestida, ou seja, tinha uma camada fina por baixo, depois vinha o maná, e depois por cima do maná uma outra camada fina de proteção. Então, segundo o Midrash Tanhumá, Bechalar 20, o maná não caía diretamente na terra, era envolvido em uma camada de orvalho por baixo, no meio o maná, e outra camada de orvalho por cima, né? Baseado em Shemot 16:14, que diz: e quando o orvalho subiu, eis que sobre a superfície do deserto havia algo fino, né? Como uma caixa protegida dos céus. O Rebbe Menachem Mendel, ele diz: essas 3 camadas simbolizam proteção divina, camada por cima, elevação espiritual, o maná no meio, e pureza do sustento, a camada de baixo. O sustento que vem de Hashem nunca chega sujo pelo mundo material, ele vem cercado de cuidado divino. Ou seja, quando nós desfrutamos da Torá, das 7 leis de Noa, as nossas preces diárias, a nossa techuvá, né, a nossa de Sedaká, né, ela não vem suja. Ela vem com as bênçãos divinas, cercado com todos os cuidados divinos. Por isso somos fortalecidos quando o fazemos. E além disso, segundo o nosso Rebbe, né, o maná não precisava de esforço pesado humano, ensinando que o essencial da Parnassá, o sustento, vem de Hashem, né? Que nem diz o Salmo, né? Não precisa se matar de trabalhar, né? Dormir pouco à noite e depois vai para o dia e se mata de trabalhar, né? E quando chega em casa fala: hoje eu trabalhei, quase morri de tanto trabalhar, né? Então é o ensinamento que o nosso Rebbe diz, né?
que o essencial da parnassá, do sustento diário, não precisa ser pesado, né? Porque realmente a parnassá, o sustento, vem da parte de Hashem. Ou seja, o trabalho humano é apenas um recipiente, né? Para termos o nosso sustento. Então, esse ensinamento central do Rebbe, né? Ele diz que o maná vinha direto do céu, protegido por camadas e diariamente. Então, assim, né? Nós aprendemos. Cada dia, Hashem ensina sustento físico e espiritual novo. Por isso que ele faz tudo novo a cada dia. Com proteção divina invisível. Ou seja, você não está sozinho. Ele está contigo. Por isso dizemos, aquele que confia em Hashem não carece de nada. Ou seja, ele confia realmente que Hashem proverá, né, para a sua vida. Ou seja, cada um fazendo a sua parte, realmente Hashem faz a dele, sem sombra de dúvidas, né? Então o maná, cujo nome vem de manhu, o que é isto, nos ensina que o sustento muitas vezes vem de formas que não entendemos. Segundo o Midrash, ele vinha envolto em camadas de orvalho, mostrando o cuidado e a proteção divina. A Kabbalah revela que ele descia dos mundos espirituais com fluxo de bênção. E o Rebbe explica, assim como o maná era puro e protegido, também nosso sustento vem de Hashem com todo o cuidado, puro e protegido. O nosso papel é confiar e fazer o recipiente. Fazer o recipiente significa fazermos o que é da nossa competência, né? Lembrando que não é realmente o nosso trabalho a base do nosso sustento, não é o salário a base do nosso sustento, ou seja, o nosso trabalho, o nosso salário é o recipiente, é o que recebe da parte dos céus a bênção, para que você tenha o sustento diário, ok? Então esse é o sentido aí. Então o maná, né, algo central na Torá, né, segundo o Midrash, a Hassidut, e muito enfatizado pelo nosso Rebbe. Então nós temos alguns ensinamentos importantes para aperfeiçoar o que estamos falando até aqui. Então, primeiramente, a Torá liga diretamente o maná ao Shabat. O maná e o Shabat. Segundo Shemot 16, 22 e 23, no sexto dia colheram porção dupla de pão, ou de maná. Amanhã é descanso, Shabat sagrado ao Eterno. Pela primeira vez o povo aprende sobre o Shabat no deserto por meio do maná. Então vem uma porção dupla, né? A origem, né, da porção dupla chamado de Lechem Mishneh, né? A porção dobrada de pão. Segundo Rashi, o maná não caía no Shabat. Então Hashem dava dobro na sexta-feira. Daqui vem o costume de 2 pães no Shabat. Por isso que no cerimonial do Shabat há 2 pães, ok? Representando exatamente a porção dupla do maná. Segundo o Midrash, o Shabat como fonte de bênção. O Midrash Mechelitá, de Rabi Ishmael, diz: Hashem disse, vejam que o Eterno vos deu o Shabat, por isso ele vos dá pão por 2 dias. O Shabat não tira sustento, ele traz abundância, né? Então, vejam bem que o Shabat, ele traz abundância. Por isso, né, nas nossas reuniões de sexta-feira à noite, o Shabat, nós precisamos encher a mesa o quanto puder, e jamais a nossa mesa de Shabat pode ser vazia ou, né, as pessoas usarem de mesquinharia, de mão fechada e não trazer realmente sustentos de diversas formas, os alimentos para a mesa do Shabat. Seja o jantar, seja uma grande confraternização, etc. e tal. A mesa de Shabat, ela precisa ser uma mesa com grande abundância.
porque o Shabat traz abundância. E é a partir do Shabat que, de fato, teremos uma mesa farta durante os outros 6 dias da semana, até o próximo Shabat, ok? Então, por isso, né, o Midrash nos fala que realmente traz abundância ao Shabat. O Talmud, bênção especial no Shabat, segundo o Talmud, Beitzah 16a. Toda subsistência da pessoa é decretada de Rosh Hashanah a Yom Kippur, exceto as despesas de Shabat e festas. Quem honra o Shabat, Hashem amplia sua bênção. Ou seja, simplificando isso daqui, quem é mão aberta para fazer uma mesa farta em Shabat, Hashem será mão aberta para abençoá-lo com Parnassá e todas as sortes de bênção. Quem no Shabat é mão fechada, eu não tenho, eu não posso, aquele monte de desculpas, né? Eu não posso fazer, eu não tenho, eu não sei o que, eu não sei o que lá, né? Então esse que é mão fechada, Hashem fecha a mão. Vai passar necessidade. Entendeu? É a mesma coisa de pessoas que se viciam em pedir sustento para os outros. E sempre tem uma desculpa, eu não posso fazer uma de tzedakah porque eu não tenho nem para mim, aí eu não posso ajudar a fazer uma mesa farta em Shabat porque eu não tenho nem para minha família. Então aquele famoso mimizerrento, né? Cheio de mimimi, sempre aquele murmurador, sempre está reclamando, cadê o pão? Cadê o sustento? Cadê a carne? Ou seja, está chamando o Eterno de injusto, porque não está trazendo sustento para ele. Mas não é que o Eterno não está trazendo sustento para ele, é porque ele é mão fechada. Ele é birrento em abrir a mão. Ele tem no bolso lá, né, ele tem escorpiões, cobra, jacaré, tudo quanto é tipo de animal selvagem, que impede ele de abrir a mão para colaborar no Shabat, para que a mesa seja farta. E aí depois quer que durante a semana ele tenha uma mesa farta? Não vai ter. Bitarrão, emuná. Emuná, bitarrão. Simples. Né? Então aí às vezes as pessoas, né, certos tipos de pessoas, que sempre se vicia em ficar pedindo, né? Um mês pede para um, outro mês pede para outro, outro mês pede para outras pessoas, e assim vai fazendo. Cada mês vai fazendo um rodízio de pedindo esmolas, né? E aí realmente fica dizendo igual o povo diz aqui: cadê a água? Cadê a comida? Realmente o Senhor está ou não está conosco? Que é que nós vamos entrar já dentro desse aspecto aqui, né? O porquê é grave esta atitude, ok? Então, quem honra o Shabat, Hashem amplia sua bênção, ok? Então isso daqui está falando tanto para judeus como para Bnei Noach. A Kabbalah, ela nos fala que o Shabat eleva o maná espiritual, segundo o Zohar, capítulo 2, 63b, no Shabat, os fluxos espirituais se elevam, as bênçãos vêm de níveis mais altos. Conclusão, no deserto o maná vinha em dobro, espiritualmente no Shabat, a porção dupla da luz divina. Por isso que o Shabat, ele realmente traz abundância no campo espiritual, físico, financeiro e material. Ok? Um outro detalhe que nós precisamos focar aqui sobre essa questão. Toda mulher, ela precisa fazer os pães de Shabat na sua casa. Porque é o sustento para a sua casa. Quando nos reunimos em comunidade, fazemos ali, né, os pães especiais de Shabat, né, as halot, certo? Isso é bênção coletiva para a comunidade, etc. e tal.
Quando a mulher ela faz as halot na sua casa, ela está trazendo abundância para a sua casa, a sua família. Por isso que é importantíssimo que a Batinoa faça as halot na sua casa. Não abra mão disso. Quem está fazendo, continue com muitas bênçãos. Quem não está fazendo, tome uma atitude e comece no próximo Shabat a fazer as suas halot. Por isso, Zohar, ele fala sobre os fluxos espirituais se elevam, ou seja, as ações, né? No caso que acabamos de falar, a Batinoa acende as luzes especiais de Shabat, ela traz luz para dentro da sua casa, ela traz presença divina para dentro da sua casa, ela faz as halot, ela está trazendo luz e bênçãos no campo espiritual, físico, financeiro e material. Então é uma coisa complementando a outra, certo? Então por isso é bênção sobre bênçãos, né? É só uma questão de tomar atitude. Por isso, no deserto o maná vinha em dobro e espiritualmente no Shabat a porção dupla de luz divina em todos os níveis. O Rebbe ele enfatiza que o Shabat como a fonte do sustento da semana. O nosso Rebbe Lubavitcher explica, o maná mostra que os 6 dias recebem do Shabat. O Shabat é o reservatório de bênçãos, assim como toda a semana dependia da porção da sexta-feira, do 6º dia, toda a parnassá, todo o sustento, depende da santidade do Shabat. E mais, diz o nosso Rebbe, o fato de o maná não cair no Shabat mostra que, no Shabat, não precisamos correr atrás do sustento. A bênção já está pronta. Ou seja, mesmo que o Benei Noah, que não guarda o Shabat, mas ele honra o Shabat, então ele não vai se entregar ao trabalho no Shabat, né? Como diz o velho ditado, de corpo e alma, e não vai ter tempo para fazer as preces da manhã, as preces da tarde, a Ravidalá, não vai ter tempo para realmente ler a Torá, ou estudar a Torá, ou estar junto aonde há estudo de Torá. Então ele vai se programar durante toda a semana. Então, por exemplo, o Benei Noah, ele faz um bico no Shabat. Então ele vai analisar as questões, horários, em que ele realmente faz aí o seu trabalho, o seu bico de Shabat, né? Ou ele trabalha no Shabat, é registrado, tem lá o compromisso do trabalho, etc. e tal, né? Ele vai honrar os seus compromissos. Mas ele vai se programar de tal forma que não vai passar em branco o dia de Shabat. De alguma forma, ele vai fazer com que realmente ele esteja honrando o Shabat. Mesmo que seja da forma mais simples, mas ele fazendo com Kavaná, verdadeira intenção do coração, isso para Hashem terá grande mérito. Entendeu? É uma questão de se programar, ok? Por isso, né? A bênção já está pronta. À medida que nós vamos nos dedicando, Hashem confirma realmente a bênção para as nossas vidas. Ou seja, né, fazendo um resumo, nós temos aí o maná, ensinou o povo, né, o povo judeu a guardar o Shabat e o Benei Noah a honrar o Shabat. A porção dupla originou os 2 pães especiais de Shabat. O Shabat é fonte de abundância e não de perda espiritualmente, a maná dobrado no Shabat. Por isso, amados, seja o que for para os Benei Noah, sexta-feira à noite é o momento de nos reunirmos para honrar o grande rei, o único Deus, o único Criador. Por isso, se programe para não faltar às reuniões de sexta-feira à noite, que é importantíssimo o momento em que nós adentramos no 7º dia, no dia sagrado do Shabat, com louvores, preces,
momento em que nós temos aí a recitação do Shema, a declaração máxima da nossa fé monoteísta, certo? Temos aí o momento da ablução, o momento do vinho, né, o momento dos pães especiais de Shabat, e depois temos o momento da nossa confraternização, né? Então é muito importante você participar disso de forma ativa, para que você esteja fortalecendo a sua emuná e o seu bitahon, né? A ausência, ela faz com que a fé e a confiança vai sendo minada aos poucos, né? Tolo é aquele que diz, não, que nada, não tem nada a ver com isso daí não, não precisa disso, não precisa daquilo, né? Aí nós vamos entender o que é que o Amaleque está fazendo na vida da pessoa, que vamos ver já, daqui a pouquinho, ok? Então, por isso, né, o maná, ele era redondo, segundo Shemot 16:31, né? Êxodo 16:31. Era como semente de coentro branco e sem sabor, e o seu sabor era como bolo de mel, né? Outro versículo, né, o capítulo 16, verso 14, diz, algo fino, redondo, né, ou escamas finas. Bamidbar, Números 11:7. O maná era como a semente de coentro e a sua aparência era como bidélio, né? Rashi diz, o maná vinha em forma de pequenas esferas redondas, como grãos finos, né? Por isso que os pães especiais de Shabat é colocado sobre eles gergelim, né? Devido a esse comentário de Rashi, né? As sementes de gergelim é colocado em cima para lembrar esses grãos finos aí. O Midrash Shemot Rabbah 25:6 diz, né, o formato redondo indica perfeição e completude, sustento completo vindo de Hashem. O redondo é aquele que não tem princípio e nem fim, ou seja, perfeição sem começo e sem fim é perfeito porque é perfeito. Completude, aquilo que é completo, né, perfeito. Não tem princípio nem fim. Sustento completo vindo de Hashem, ou seja, mostrando que o sustento que vem de Hashem, ele é assim, não tem princípio nem fim, ele é constante, ok? Depois no capítulo 6, versos 32 e 33 de Êxodo, nós temos aí, tomai um jarro e colocai nele um homer cheio de maná, para ser guardado pelas gerações. Moshe manda Arão, coloca-o diante do Eterno para ser guardado, né? Onde esse jarro com maná foi guardado? Segundo o Talmud, Yomá 52b, o jarro foi colocado junto à Arca da Aliança, Aaron Habrit, no Santo dos Santos do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e depois o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Segundo o Midrash Mechilta, ele ficava ao lado das tábuas da lei, né? Conhecido como os 10 mandamentos, as tábuas da lei, para ensinar, assim como Hashem sustenta fisicamente, maná, ele sustenta espiritualmente, Torá. Ou seja, temos maná físico e temos um maná espiritual que é a própria Torá. Isso significa que Hashem ele sustenta fisicamente e espiritualmente. Rashi ele comenta, foi guardado diante do testemunho, ou seja, perto da arca sagrada, né? O Midrash Tanhuma, Bechalach 20, quando futuras gerações reclamassem, como vamos nos sustentar estudando Torá? Mostravam o jarro de maná e diziam, aquele que sustentou nossos pais no deserto pode sustentar vocês também. O Rebbe diz, fazendo uma ligação, né, eterna do jarro de maná, ele fala, o jarro não era apenas memória histórica, era um símbolo de bitachon permanente, ou seja, confiança permanente. Ele estava perto da Torá para mostrar que quem se dedica ao espiritual não perde o sustento físico, material, financeiro.
Hashem cuida materialmente de cada um. Por isso, quem se dedica ao espiritual tem a garantia divina, certo? Então, né, nós temos aí essa questão, onde está conectado o maná com realmente o dia a dia dos judeus e dos Benei Noah. Depois, no capítulo 17, de verso 1 a 16, nós temos aí onde há a terceira reclamação do povo e a terceira repreensão ou provação espiritual de Hashem para com o povo. E aí nós temos a questão do ataque de Amaleque, com suas causas, lições, segundo a Torá e o Midrash, e os comentaristas que nós vamos ver agora, e segundo o nosso Rebbe, né, qual é a conexão, né, de Amaleque, o ataque de Amaleque e a terceira reclamação. Capítulo 17, versos 1 a 3 de Êxodo, o povo discutiu com Moshe e disse: dá-nos água para beber, porque nos tiraste do Egito para nos matar de sede? Assim como em Mará, que foi ali um pouquinho atrás, voltam a reclamar de água, mas agora de forma mais dura. Segundo Rashi, diz: discutiram, significa que eles testaram a Deus. Não era só um pedido, era um desafio espiritual. Então o povo estava entrando num beco sem saída, na realidade, porque eles estavam afrontando a Deus. Segundo Midrash Shemot, Rabá 26:2, Hashem diz: eles não pedem como filhos, mas exigem como quem desafia. Ou seja, existe uma diferença de como filho pedir para o pai, e existe uma grande diferença aquele que desafia o pai. Entendeu? Segundo o Talmud, Ta'anit 9a, a água vinha por mérito de Miriam, o chamado poço de Miriam. Quando o povo falhava espiritualmente, o fluxo diminuía. A consequência ou a repreensão que nós temos aqui, né? Hashem manda Moshe bater na rocha. A água sai abundantemente. Nessa oportunidade, Hashem fala para ele bater com a rocha, diferente mais para frente, né, onde nós vamos ver a questão de falar com a rocha. Então a água sai abundantemente depois que ele bate na rocha. Mas o lugar que isso aconteceu recebeu dois nomes: Massá e Merivá, né? Ou seja, Massá significa teste e Merivá significa discórdia, para lembrar que ali eles testaram a Hashem. No capítulo ainda 17, verso 8, nós temos: veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. Por que Amaleque atacou justamente ali? Segundo Rashi, conectando com o versículo anterior, porque o povo perguntou: Hashem, Deus, está entre nós ou não? Segundo o versículo 7 do capítulo 17 de Êxodo. Então o povo, ele desafiou, afrontou a Hashem. Afinal, Hashem está entre nós ou não? Quando a fé enfraquece, o inimigo aparece. É isso que nos comenta Rashi. Quando a fé enfraquece, o inimigo aparece. Segundo Midrash Tanhumá, Kitetse, compara um banho quente que todos tinham medo de entrar. Amaleque foi o primeiro a pular e a esfriar. Quebrou o temor das nações em relação a Israel. O que significa isto? Vamos voltar à travessia do mar. Quando Hashem, o Deus Todo-Poderoso, fez o grande milagre da abertura do mar, e o povo judeu, segundo o Salmo 136, o povo judeu passou por 12 túneis, cada tribo por um túnel, em terra firme.
Isso o mundo todo viu. Segundo alguns midrashim, diz que naquele momento o mundo silenciou diante do milagre de Deus. E a notícia, já tínhamos a internet daqueles dias. A notícia correu instantaneamente entre as nações. Ele fez a notícia correr. Então, quando nós temos o Midrash que diz um banho quente que todos tinham medo de entrar, era ninguém, nenhuma nação tinha coragem de enfrentar o povo judeu. Porque souberam do que aconteceu no Egito, souberam da travessia do mar e o exército do faraó que pereceu no mar. Então nenhuma nação quis entrar contra o povo judeu. Ou seja, era exatamente um banho quente que ninguém queria entrar. Mas Amaleque foi o primeiro a pular e a esfriar. Ou seja, Amaleque foi o primeiro a pular e a esfriar. Ou seja, Amaleque foi a primeira nação que enfrentou o povo judeu logo após a travessia do Mar Vermelho. Amaleque sabia que seria derrotado, que não tinha como vencer o povo judeu, porque ele sabia exatamente do poder do Deus dos judeus. Ele sabia que a sua derrota era real, mas o que ele quis provar? Que o povo judeu poderia ser sim afrontado. Aqui nós temos, realmente, a primeira ação antissemita da história, Amaleque. E desde então, todos os povos sabem que não tem como vencer o povo judeu, mas eles afrontam de várias formas o povo judeu. Eles agridem, sequestram, matam, e etc, e etc, etc. Mas eles sabem que não tem como vencer o povo judeu. Então Amaleque veio trazer exatamente esse balde de água fria para as nações, não para o povo judeu. Dizendo às nações, não tenham medo, podem sim afrontar o povo judeu, podem investir contra eles, mesmo que sejamos derrotados, mas nós causamos alguns danos. Então Amaleque veio trazer a frieza espiritual, a indiferença espiritual, a falta de sensibilidade espiritual. Ou seja, Amaleque estava desafiando o próprio Deus. Qual é a conexão que tem com você isso? Vamos ver. Primeiramente, segundo Zohar, quem é Amaleque espiritualmente? Amaleque representa dúvida, frieza espiritual e desânimo. A palavra Amaleque tem o mesmo valor numérico que Safek, que significa dúvida. Nós vimos ali atrás, quando a fé enfraquece, o inimigo aparece. Quando você entra no campo da dúvida, da frieza espiritual e do desânimo, você está dando margem a Safek, a dúvida. Será que realmente Deus está ou não comigo? E aí o inimigo aparece, Amaleque, que vem trazer todas estas características de frieza, indiferença, insensibilidade e dúvida. O Rebbe explica, Amaleque não tenta destruir primeiro com a força física, mas ele esfria o entusiasmo na fé. Planta dúvida. Será que Hashem está mesmo aqui? Quando isso acontece, surgem dificuldades externas. Então o Rebbe, ele é bem incisivo nessa questão. Ou seja, Amaleque, ele não vem com força física,
ele vem com a força psicológica, a força espiritual, a força do pensamento, trazendo esfriamento ao entusiasmo da fé. Ah, hoje não estou a fim de ir na reunião de sexta-feira à noite de Shabat. Hoje não estou a fim, estou muito cansado, trabalhei demais, né? Então, não tô a fim de ir hoje não. Então começa a esfriar o entusiasmo da fé, para depois plantar exatamente a dúvida, porque é aquela famosa expressão antiga, a brasa longe da fogueira, ela vai se esfriando, 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 até apagar totalmente o seu fervor. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Quanto mais a pessoa se afasta da comunidade, quanto mais as pessoas se afastam realmente de estar juntos, segundo a realidade de cada um, onde está havendo reunião de estudo de Torá, reunião de honrar o Shabat, etc. e tal, quanto mais se ausenta, mais a sua fé vai esfriando. E aí Amaleque vem para plantar a dúvida. Será que realmente Hashem está comigo, com a minha família ou não? E aí esfria-se a fé, enfraquece-se a fé, aparece o inimigo, ok? E aí, sem sombra de dúvidas, vão sim surgir dificuldades externas na vida, na família da pessoa. A guerra e as mãos, né, de Moshe, que nós vemos aí no versículo 11 do capítulo 17. Quando Moshe levantava as mãos, Israel vencia. Quando abaixava, Amaleque ganhava. Nos comentários de Irache nós temos, não eram as mãos em si, mas quando Israel olhava para o céu e confiava em Hashem, vencia. Ou seja, quando Moshe levantava as mãos, Josué e o povo que estava com ele na guerra contra Amaleque não estavam olhando exatamente para as mãos de Moshe, estavam olhando aquilo que estava além das mãos de Moshe. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá a minha ajuda, o meu socorro? O meu socorro vem daquele que fez céus, além das montanhas, e terra, aquele que fez a terra. Então, isso renovava a emuná e o bitachon em Hashem, a fé e a confiança em Deus. Esta era realmente a questão em si. Então, o decreto eterno contra Amaleque que nós encontramos aí no capítulo 17 de Êxodo, versos 14 a 16. Hashem ordena lembrar para sempre, apagar a memória de Amaleque, porque ele atacou os fracos e os cansados, segundo Deuteronômio, capítulo 25, verso 18. Resumo. Terceira reclamação, falta de água em Refidim, agora como desafio a Hashem. Terceira repreensão, lugar chamado Massá e Merivá, por testarem, desafiarem a Deus. O ataque de Amaleque veio quando a fé enfraqueceu e o inimigo apareceu. Segundo os nossos sábios, a lição é falta de confiança, vulnerabilidade espiritual, e isso faz com que ataques externos sejam uma realidade na vida. Ou seja, após as queixas pela água e pelo pão, o povo é provado mais uma vez em Refidim. Quando questionam se Hashem está entre eles, surge Amaleque, símbolo da dúvida e da frieza espiritual. Mas quando erguem os olhos aos céus e confiam, vencem. A Torá nos ensina que as maiores batalhas começam dentro de cada um de nós, na fé, na confiança e na nossa ligação com o Hashem. Quando essas estão fortes, nenhum Amaleque vai prevalecer contra as nossas vidas. Ok?
Amaleque igual Safek, né? Safek, dúvida. Tanto na gematria quanto na Kabbalah, e muito enfatizado pelo nosso Rebbe. Então nós temos aí o valor numérico de Amaleque, é o valor numérico 240. E o valor numérico de Safek é exatamente 240. Ambos têm o mesmo valor numérico dentro da gemátria, ou gematria, como alguns falam. Não é coincidência. Amaleque representa espiritualmente dúvida que esfria a fé. Segundo a Kabbalah, Amaleque como força de bloqueio espiritual. O Zohar, ele diz, Amaleque, ele esfria o fervor espiritual. Dessa forma, ele bloqueia a emuná, a fé. Então, esta é a ação de Amaleque em cada vida. Há um esfriamento na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, Amaleque está trabalhando na tua vida. Ele vem da casca espiritual que separa a pessoa da luz divina. Assim, Amaleque é igual força espiritual que gera indiferença, questionamento corrosivo e desânimo na santidade. Dessa forma, a Hassidut nos diz, Amaleque dentro de cada pessoa. Baal Shem Tov ensinou que Amaleque não é só um povo físico, é uma inclinação interna de cada ser humano. É a voz que diz no interior de cada ser humano, será que isso é verdade? Será que vale a pena mesmo servir a Hashem? Mesmo depois de milagres, como no Mar Vermelho, o povo teve esse esfriamento. Mesmo depois, entre aspas, de alguns milagres na tua vida, você ainda continua a questionar a Deus? Segundo o Tânia, o Walter Rebbe explica aqui, no capítulo 29, o entusiasmo na santidade quebra forças negativas. Frieza espiritual dá força às forças negativas. Amaleque é o símbolo máximo dessa frieza. O Rebbe de Lubavitch, o nosso Rebbe, reforça Amaleque igual Safek igual dúvida, que não nega Hashem diretamente, apenas esfria a sua conexão com Hashem. Não, eu creio no único Deus. Tudo bem, eu creio no único Deus, eu não preciso fazer isso, nem aqui, nem acolá. Eu posso viver a minha fé monoteísta sozinho. O que tem de mais? Simplesmente isso. Eu vou fazer do meu jeito, vou fazer sozinho, não quero saber de ninguém, etc e tal, acabou. Vou assistindo alguns vídeos aqui e ali, etc e tal, mas eu não preciso de ninguém. Entendeu? Isso vai trazendo separação, né? Então, mesmo sabendo que Hashem existe, a pessoa diz, sim, mas será que isso importa agora? Dessa forma, Amaleque está agindo, está trazendo esfriamento espiritual. A ligação direta que nós temos na Parashá Beshalar, né? Hashem está entre nós ou não? Capítulo 17, verso 7 de Êxodo. Safek, dúvida. Amaleque aparece imediatamente. Surgiu a dúvida, Amaleque aparece na tua vida e começa a te esfriar sem sombra de dúvidas. Será que realmente Hashem está comigo? O ensinamento prático que nós temos aqui é que a Torá mostra a causa espiritual do ataque. Agora nós precisamos tomar decisões. Quando a fé é viva, sem sombra de dúvidas, a proteção divina. Quando ela esfria, surgem dificuldades. Amaleque traz as dificuldades para nós. Por isso a Torá ordena apagar a memória de Amaleque, ou seja, dúvida, incerteza, falta de sensibilidade espiritual e principalmente a famosa pergunta:
realmente Deus está comigo? Eliminar a dúvida corrosiva dentro de nós é o nosso desafio. Não podemos permitir que ela crie raízes, fazendo e fortalecendo com que Amaleque aparece em nossas vidas. Por isso, a ordem é apagar a memória de Amaleque. Dessa forma, Amaleque, Safek, tem a mesma gemátria, 240. A Kabbalah explica que Amaleque é a força espiritual da dúvida que esfria a fé. E a Hassidut ensina que ele existe dentro de cada pessoa, como a voz que questiona e desanima, mesmo após milagres na vida da pessoa. Por isso, Amaleque atacou quando Israel disse: Hashem está entre nós ou não? Houve um esfriamento da fé, da confiança, o inimigo apareceu imediatamente. A guerra contra Amaleque é, em essência, a luta para fortalecer a fé viva e eliminar a dúvida. Essa é a nossa jornada, esse é o nosso caminhar, essa é a nossa luta para apagar a memória de Amaleque. Por isso, não dê brechas ao azar, porque Amaleque não brinca em serviço. Que Hashem te fortaleça, né, nessa nova semana que teremos pela frente, para que você realmente apague a memória de Amaleque e fortalece a Emuná e o Bitachon. A Havidalah acontecerá às 19h31. E o nosso querido emissário Emerson Felipe da Silva estará transmitindo pelo Facebook, né, o momento da Havidalah. Shalom, shalom, Shabbatov, uma semana preciosa para você, para que Amaleque seja apagado da sua vida completamente e plenamente. Não dê margens ao azar. Seja forte, seja luz. Shalom, shalom.